Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Graça e paz, amados, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Olha, nós queremos convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 13. O assunto da ministração é justamente a adoção divina. Assunto esse extremamente pertinente, de uma profunda importância para a cristandade. Percebam que, apesar de ser um dos assuntos mais importantes, é também um dos assuntos mais desconhecidos que existe. Pouco apresentado, pouco refletido, pouco abordado, pouco vivenciado. E o nosso anseio, por meio dessa ministração, é que os irmãos possam compreender melhor o que a Bíblia fala ou nos ensina sobre a adoção divina. E um texto áureo, um texto básico para acompanharmos essa leitura, se encontra justamente no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 13. Os irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? Assim está escrito: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Forte, né, irmãos, essa passagem? A gente já se deparou com essa passagem. Eu não sei qual é a sua reação diante dela. Alguns, ao invés de ponderar, preferem descartar. Mas ela reflete uma verdade muito profunda. E que verdade é essa? É que só há um meio de nos tornarmos filhos de Deus: através de Jesus Cristo. E é incrível que a Bíblia faz uma distinção clara, e vocês vão perceber ao longo dessa mensagem essa distinção entre criaturas de Deus e filhos de Deus. E eu não posso aqui tentar suplantar aquilo que é tão explicitamente revelado, de modo, irmãos, que a verdade do Evangelho nos ensina que todos os homens precisam se tornar filhos de Deus para herdar o reino dos céus. É o que Jesus ensina a Nicodemos no Evangelho de João, no capítulo 3. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Carne alguma entrará no reino dos céus. Portanto, importa-vos nascer de novo. Eu costumo dizer sempre que Deus só tem filhos, Deus não tem netos, nem bisnetos. E com isso eu quero dizer que todos nós precisamos dessa experiência da adoção divina. Todos nós precisamos viver esse encontro verdadeiro, pessoal, com Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E eu sempre acrescento aquela frase que se tornou já uma máxima, já um clichê: filho de peixe, peixinho é; filho de pássaro, passarinho é; mas filho de crente, se não se converter, cretininho fica. Essa é a verdade. Deus não tem neto, Deus só tem filho. Com isso, logo queremos informar que quando Jesus voltar, ninguém vai subir agarrado na barra da saia da mãe. Minha mãe é uma bênção, minha mãe ora sempre por mim, então já estou garantido nos céus. Não, você precisa da sua experiência. Você precisa se tornar filho de Deus. Caso contrário, será impossível
herdar o reino dos céus. Porque Deus só tem relacionamento com filhos. E se há uma verdade que a Bíblia nos ensina, é que quem nasce da carne é carne. É necessário um novo nascimento. E somente através desse novo nascimento é que nós nos tornamos filhos de Deus. Portanto, torno a ratificar, enfatizar mais uma vez, que todos os homens, eles precisam se tornar filhos de Deus para herdar o reino dos céus. Por inferência, logo entendemos que ninguém nasce filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. As pessoas se tornam filhos de Deus, mas ninguém nasce filho de Deus. E todos precisam viver essa adoção divina. Veja o que o texto nos diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, é preciso receber, amém? Deus deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. Logo, antes não havia esse poder. E evidentemente também não eram filhos de Deus. E quando esse texto nos diz o seguinte: veio para o que era seu, se refere a quem? A Israel. Veio para o que era seu. Gente, isso é lindo demais. A Bíblia é maravilhosa. E quando você vai para Romanos, capítulo 11, do versículo 11 a 24, o apóstolo Paulo faz uma analogia. E sabe o que ele ensina nessa analogia? É que Deus quebrou alguns ramos da oliveira. Olha só, para enxertar na oliveira, na boa oliveira, alguns zambujeiros. E zambujeiro era justamente uma oliveira que não era boa, uma oliveira velha, uma oliveira má, infrutífera, estéril. Então o que é que Deus está dizendo? Que Ele cortou alguns ramos da oliveira para enxertar, esse processo de enxertar outros ramos de zambujeiro. Somos nós, gentios, somos zambujeiro. Mas a partir do momento que você é enxertado, sabe, você começa a herdar da mesma natureza, da mesma característica. E o mais incrível é que os frutos de uma árvore enxertada, eles são mais saborosos do que uma árvore natural. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando ocorreu isso, onde Deus nos enxertou na boa oliveira, a partir daí, esses novos ramos, eles começam a dar frutos melhores. Quantos podem glorificar o nome de Deus por isso? Nós somos ramos enxertados na boa oliveira. Foi Deus que fez isso. Mudou a nossa vida, mudou a nossa história. E hoje os gentios, eles podem ter acesso a boa oliveira, podem produzir azeites para a glória do nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo faz essa analogia entre Romanos capítulo 11, do versículo 11 e 24, explicando sobre esse processo de sermos enxertados na oliveira. E isso significa o quê? Adoção. Antes éramos zambujeiros, mas agora fomos adotados. E agora somos boa oliveira. Glória a Deus. Aleluia. Você foi enxertado nele, meu irmão, em Cristo Jesus, para ser uma boa oliveira. E o texto continua: aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Olha que coisa forte. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? O adotivo, ele não escolhe, ele é escolhido. E se há algo que eu aprecio muito, é o processo da adoção. Porque não existe uma obrigatoriedade genética na adoção.
Eu amo o meu filho geneticamente porque nasceu de mim. Ou seja, ele foi, o meu filho biológico, o nosso filho biológico, ele foi gerado. Mas o filho adotivo, ele foi o quê? Ele foi escolhido. De modo que eu não me sinto em nada como igreja inferior a Israel. Porque se Israel foi gerada, nós fomos escolhidos. Os olhos do Senhor nos alcançou e Ele mesmo nos escolheu. E sabe o que é que eu acho interessante? É que em toda a cultura antiga, principalmente o apóstolo Paulo era conhecedor das leis romanas. E o interessante é que o filho adotado, o filho adotivo, ele tinha os mesmos direitos do filho natural, do filho biológico. E em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição, e a partir de então entrou em vigor, também chegou a equiparar os direitos e também os deveres, semelhante de filhos biológicos e filhos adotivos. Detalhe, direitos à herança, mas também deveres, sabe, ao cuidado. E o Código Civil confirma isso, que o filho adotivo, ele tem os mesmos direitos. Então não há distinção, não há diferença entre um filho adotivo e um filho biológico. O que há interessante, eu torno a repetir para enfatizar mais uma vez, é que entre o filho adotivo não existe essa obrigatoriedade genética. Porque diferente, ele foi escolhido, ele não foi simplesmente gerado. Você não escolheu os seus pais, seus pais não escolheram você. Você naturalmente nasceu, pode ter sido planejado, ou pode ter chegado de surpresa, como eu cheguei de surpresa de repente, né? Já os nossos filhos chegaram todos planejados, né? Você pode ter sido planejado ou chegado de surpresa, mas você não escolheu seus pais não escolheram você. Agora no processo da adoção é diferente. É diferente. Imagina agora alguém chegando no orfanato com o objetivo de adotar. Ele vai encontrar várias crianças lá. E o interessante é que atributos, características, peculiaridades completamente distintas, predicados diferentes, mas ele vai olhar para o meio daquelas crianças e vai dizer, é essa. Mas também a criança tem que agir reciprocamente. Eu também quero, eu também vou. E é esse o processo da adoção. Deus olhou para nós, zambujeiro, e disse, vou enxertá-lo na boa oliveira. E nós aceitamos. Amém? E o que o texto quer dizer? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Louvado seja Deus por essa verdade. A adoção divina é uma das maiores revelações bíblicas, uma das doutrinas mais sagradas, embora menos explorada. E eu espero nessa manhã que nós venhamos desfrutar, pois veremos os privilégios e as responsabilidades de sermos filhos de Deus. Amém? Então, vamos lá. A adoção é um meio pelo qual Deus nos legitima genuinamente seus filhos. E tal dádiva somente tornou-se possível devido ao fato de Cristo ter sido enviado ao mundo para se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Veja o que a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 29. Os irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? Assim está escrito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja
primogênito entre muitos irmãos. Portanto, a adoção divina existe porque um dia Jesus veio ao mundo para ser o nosso irmão. Primogênito significa primeiro, e a Bíblia nos diz primogênito entre muitos irmãos. É que agora nós somos filhos de um mesmo Pai, e nós temos um grande irmão, amém? Que é Jesus Cristo. E o texto é interessante, esse texto é interessante, irmãos. Algumas verdades aqui a gente recebe na hora da parte do nosso Pai Celestial, que se faz presente em nosso meio. Como, por exemplo, um filho adotivo, ele tem os mesmos direitos do filho biológico, natural, e ele tem uns direitos aqui. Eles têm direito à herança, aí ele começa a herdar, ter direito aos bens materiais. Ele herda o quê? Me ajuda aí. Ele herda o nome. É ou não é ou não é? Primeira coisa que você, quando adota alguém, você vai dar o seu nome. Deus fez isso. Deus nos deu o seu nome. Ele nos confiou o seu nome. Ele nos confiou o seu reino. Ele nos confiou o seu poder. Ele nos confiou a sua autoridade. Olha que coisa tão linda. Então tudo isso, só que existe um detalhe, que nessa adoção divina ocorre que não acontece naturalmente. Porque um filho adotivo, ele pode herdar o nome, ele pode herdar os bens, mas ele não tem como herdar as características físicas. Tem. Estão entendendo, irmão? Não tem. Não tem como herdar as características biológicas. No DNA vai ser diferente. No entanto, quando a Bíblia nos fala sobre essa adoção divina, olha o que o versículo 29 nos diz: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem. Ou seja, nós fomos adotados não simplesmente para herdar um nome, não somente para herdar uma grande herança nos céus, mas para herdarmos também a imagem, para sermos semelhantes à imagem do seu Filho. Glória a Deus por isso. Não é profundo, irmãos? Quantos podem dar um glória a Deus por esta palavra? Ou seja, você foi adotado como filho para herdar o nome, para herdar as bênçãos, mas também para herdar essa semelhança, ao ponto que alguém vai olhar para você e vai dizer: eis ali um filho de Deus, eis ali uma filha de Deus. Mas por quê? Porque ele é semelhante a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus por isso. Assim sendo, em consonância com a vontade divina, o próprio Jesus não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Veja o que Hebreus capítulo 2, versículo 11. Sabe quando a gente tem aquele irmão contraventor, infrator, transgressor, e quando alguém pergunta: é teu irmão? Aí você, minha mãe disse que é. Sabe, situações como essa. Agora veja aí o que Hebreus capítulo 2, versículo 12 nos ensina. Perdão, versículo 11. Olha que verdade tão linda da parte de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Olha, irmão, às vezes nós temos vergonha de dizer que fulano é o nosso irmão, né? Cicrano é nosso irmão, Beltrano é nosso irmão. A gente vai dizer que ele é irmão de acordo com o estado, com a situação ou com o momento. Mas olha o que o texto nos diz em Hebreus 2:11, que Jesus não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Isso significa que ele confessa dia e noite, noite e dia, perante os céus e perante a terra: são meus irmãos, são meus irmãos, são meus irmãos, são meus irmãos. A despeito de todos os erros, de todas as falhas, de todas as fragilidades, toda fraqueza, de todos os problemas que temos,
pois somente através dele podemos nos tornar verdadeiramente filhos de Deus. Aí nós retornamos para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2, e diz: pois a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, o poder que outrora não havia. Então os irmãos até aqui entenderam que há uma distinção biblicamente muito clara entre filho de Deus e criatura de Deus. É forte, mas não temos como camuflar nem tentar suplantar. Você pega Marcos 16:15. O que é que está escrito em Marcos 16:15? Todo mundo sabe de qual é esse versículo? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos os filhos de Deus. Muito bem, diácono Isarcélio. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E se uma criatura deseja se tornar filho de Deus, ela tem que cumprir o que está escrito em João 1:12. Mas a todos quanto receberam Deus, Ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Agora deixa eu ratificar aqui algo. Não é uma simples criatura. Existe toda a criação inanimada. O universo, o cosmos. Existe toda essa criação inanimada que é fascinante e nos impressiona. E quando se trata do homem, o homem não é uma mera criação. O homem é uma criatura peculiar, muito peculiar. E a Bíblia nos fala que é tão peculiar que Deus não se conteve em criar um homem com o poder da sua palavra. Ele desceu dos céus, sujou sua mão de barro, modelou o boneco e, como se não bastasse, lhe deu o fôlego de vida através do sopro da sua boca. Olha que lindo, né? E ainda disse: Ele será a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nenhuma outra criação, olha que coisa incrível aqui, nenhuma outra criação é chamada a imagem e semelhança de Deus, e nenhuma outra criação também pode se tornar filho de Deus. Deixa você entender um pouco mais aqui. Os anjos, querubins, serafins, arcanjos, 24 anciãos, 4 seres viventes, o arcanjo, sabe o que é que eles são? Criatura. E você, imagem e semelhança, e pode se tornar filho de Deus. Não é forte isso, gente? Isso é muito forte. Então, apesar de ser criatura, nós não podemos reduzir o homem àquilo que as ciências humanas, como filosofia, sociologia, antropologia, própria psicologia, colocam o homem como um animal racional, em detrimento aos animais irracionais. Somos uma criatura, sim, mas somos uma criatura conforme a imagem e semelhança de Deus. Criatura feita à imagem conforme a semelhança de Deus. Por isso que, teologicamente falando, a gente não chama o homem de animal racional. A gente chama de criatura especial, distinta, totalmente diferente das demais. Imagem e semelhança de Deus. Amém? No entanto, todavia, contudo, porém, entretanto, para se tornar filho de Deus, é preciso adoção. É preciso viver justamente essa experiência maravilhosa da adoção. A despeito desse maravilhoso fato, descreveu o celebre pensador cristão C.S. Lewis. Olha o que ele diz: o Filho de Deus tornou-se em homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, essa iniciativa veio dele. Como já dissemos aqui, o adotivo, ele é escolhido. O biológico, ele é gerado. Essa iniciativa veio dele. E quando a Bíblia fala sobre o beneplácito de sua vontade, está falando da sua soberania. Ele é soberano. E não há como explicar a soberania de Deus, né?
Não há como explicar. Ele simplesmente está acima de tudo e de todos e é livre para fazer o que bem lhe apraz, na hora que bem lhe agrada, com quem deseja. Pois não? É verdade, uma boa observação. De repente o filho biológico veio de uma surpresa, né? Os pais não estavam preparados. E às vezes não é desejado. Já o filho adotivo não, ele foi escolhido. Por isso que eu torno a repetir o que disse logo no início. De modo algum, como igreja, me sinto inferior a Israel. Porque fomos enxertados na boa oliveira para sermos oliveira verdadeira. Nós que outrora éramos apenas zambujeiro, ovelha velha, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a sua vontade, a soberania, o beneplácito da sua soberania. Portanto, irmãos, vamos refletir agora sobre o assunto adoção divina, esse tema, filhos por adoção. Você é filho por adoção, amém? Quantos aqui têm essa certeza que é filho por adoção? Glória a Deus. Agora vamos ver, de repente alguém está aí, pastor, sinceramente isso é muito intrigante. Eu sei, irmãos. Pastor, sinceramente isso é muito confuso, me explica esse negócio. Quer dizer que nem todo homem é filho de Deus? Quer dizer, não é. Isso é um pouco. E agora, pastor, eu vou dizer isso por aí, pelo amor de Deus, não diga isso não. Não diga isso não. Talvez a pessoa não tenha compreensão o discernimento de perceber, né? Porque somos irmãos, filhos da mesma mãe, a mãe terra, né? Mas para sermos irmãos, filhos do mesmo pai, somente através de Jesus Cristo. Caso contrário, é impossível. E eis aqui a revelação bíblica que está acima de qualquer arqueologia ou pensologia. Eu acho assim, eu penso assim. E veja o que a Bíblia nos fala sobre o homem natural que ainda não teve encontro com Deus. Veja como a Bíblia se refere a ele. Será que dá para ler, irmãos, aí? Primeiro lugar, são conhecidos como filhos da carne. Olha o que o texto nos diz em Romanos capítulo 9, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Romanos 9, 8. A distinção entre filho da carne. Outra verdade. Aqui é a realidade humana sem adoção divina. Nós vamos mostrar aqui nesses textos, a realidade humana sem adoção divina. Então, quem é o homem sem adoção? É o nosso intuito aqui. Segundo, são conhecidos como filhos do mundo. Olha o que está escrito em Lucas 16, versículo 8. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Consegue perceber a diferença? Filhos das trevas, né? Filhos do mundo e filhos da luz. Depois vem um terceiro lugar, são conhecidos como filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, 6, o que é que nos diz? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Depois, dando continuidade, Efésios capítulo 2, versículo 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora Colossenses capítulo 3, versículo 6, pelos quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, quarto lugar, são conhecidos como filhos da perdição. Olha o Evangelho de João capítulo 17, versículo 12. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Ele está se referindo aqui a Judas, não é? Aí vem, era o quinto lugar, né? Olha lá o algarismo romano. Era para ser o quinto lugar. São conhecidos como filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, todos nós também. Olha o detalhe.
andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Eu acho que só esse texto era suficiente, onde o apóstolo Paulo dizia: nós também éramos assim, vivíamos conforme os desejos da carne, conforme os pensamentos da carne, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os outros. Agora, próximos são conhecidos como... Aí pega, né, irmão? Aí pega, né? Mas é o que está revelado, e a gente não pode rasgar nem, como é que eu posso? Rasurar. Não tem como. Olha só o que Jesus diz. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Esse é o problema de Jesus, que Jesus não era politicamente correto e por isso morreu numa cruz. E o mal da nossa igreja nos nossos dias é ser politicamente correto. É essa suposta ética que camufla a verdade, que suplanta a revelação de Deus. Olha o que Jesus diz. Será que Jesus ofendeu? Lógico que ofendeu. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. 1 João capítulo 3,10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. 1 João 3,10. Então, se você não pratica a justiça, se você não ama seu irmão, se o seu amor é fingido, então você não é filho de Deus. É forte, né, irmãos? Você é filho do diabo. Algumas pessoas, permitam-me fazer, abre aspas aqui, fazer essa comparação, elas tendem a fazer um barateamento da graça. Isso lá na epístola de Judas fala, barateamento da graça. O que é? Desmerecer a graça, como se a graça fosse qualquer coisa. Se você for analisar biblicamente, pense comigo, pare e pense, o como a graça ela nos eleva para um compromisso mais profundo com Deus. Por exemplo, na graça, veja só, no período da lei, era olho por olho, dente por dente, não era isso? Era velha lei do Código de Hammurabi, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que depois foi adicionada a lei de Moisés, né? A lei de Moisés tinha as leis morais e cerimoniais, ela entra como umas leis cerimoniais. A moral é o decálogo, são os 10 mandamentos. Eu gosto até da frase de Gandhi, que dizia o seguinte: se o mundo for continuar assim, olho por olho, dente por dente, vai terminar todo mundo cego e desdentado. Gandhi trouxe essa crítica, né, a essas leis antigas daquela região que já existia. Mas olha o que eu acho interessante aqui, irmãos, sobre essa questão da graça, voltando ao assunto sobre essa questão da graça, eu pergunto a você, qual é mais fácil? Agir olho por olho, dente por dente, ou se alguém te ferir a face, você dá a outra? Qual é mais fácil, o período da lei ou o período da graça? Mas é lógico que é o período da lei mais fácil. Da graça é muito mais difícil, porque os nossos instintos, os nossos impulsos, ele requer que nós venhamos revidar, venhamos agir mediante a nossa própria força. Aí você vai para a lei dizia o seguinte: comete adultério aquele que se deitar com uma mulher e ter relações extraconjugal. O que é que a graça diz? Se você olhar, desejar no coração, você já adulterou. Qual é mais fácil? Qual é mais fácil? A lei ou a graça? Era a lei muito mais fácil. Outra, a lei nos diz que você tem que guardar um dia por semana, é o sábado do Senhor, isso é lei. Sabe o que é que a graça diz? Que você tem que guardar cada segundo da sua vida, cada segundo da sua existência, porque todos os dias é do Senhor e todos os dias são santos ao Senhor. Qual é o mais fácil? Você não vai se consagrar a Deus por um dia, não. Você vai se consagrar a Deus todos os dias. A lei dizia que o dízimo era 10%, e mas a graça, quando você vê o evangelho primitivo de Atos dos Apóstolos, eles davam somente 10%. Tem
texto que dizia que eles davam tudo que tinha, que possuía, com alegria, com singeleza de coração. Qual é mais fácil? A lei dizia que homicida é aquele, é aí onde eu quero chegar. Contei toda essa história para chegar aqui. A lei dizia que homicida é aquele que mata o irmão, mas a graça diz que homicida é aquele que odeia seu irmão. Então, se você odeia seu irmão, você já é um assassino. Sabe o que é que Deus está dizendo? Só lhe falta a oportunidade. Porque o espírito de Caim existe em você. Só falta a oportunidade para matar o seu irmão. E mata, né? De outras formas. Mata, anula, ignora, despreza, rejeita. E aí o que é que a Bíblia faz a distinção? Em 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, se você não ama seu irmão, você não é filho de Deus. Você é filho de quem? Do diabo. Então, quer um bom motivo para amar seu irmão? Você vai passar a eternidade ao lado dele. Então, aprenda a amá-lo logo aqui. Você quer um bom motivo para aprender a amar, conviver com o seu irmão, aceitar, suportar o seu irmão em amor? Lembre-se, nós vamos passar a eternidade nos céus dos céus. Você já viu aquela história que um camarada procurou um pastor? Pastor, eu desejo que o céu seja grande, mas que seja bem grande, grande, grande mesmo. Mas por quê, meu irmão? Porque eu não quero me cruzar com fulano lá no céu. Certamente você não vai para o céu. E tem gente pensando assim, sabe? Não fala, mas pensa assim, né? Eu espero que lá no céu estejamos bem distantes um do outro. Mas, querido, esse é um bom motivo para você começar a amar seu irmão aqui na terra. E você vai passar a eternidade com ele nos céus. Posso ouvir um amém? Oh, glória. Por fim, são conhecidos como filhos de Israel e converterá dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Lucas capítulo 1, versículo 16. Interessante, irmãos. É que você não vai ver em momento algum a Bíblia falando para aqueles que ainda não tiveram a experiência do novo nascimento, chamando eles de filhos de Deus. Conforme vocês veem aí o título, diz a realidade humana sem adoção divina. Agora vamos refletir sobre a realidade humana com a adoção divina em Jesus. Amém? Em primeiro lugar, torna-se filhos de Deus mediante o poder divino. Nós já lemos, né? João 1:12. Mas todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Amém? Deus deu o poder. Olha só, é um poder de sermos filhos de Deus. Segundo, torna-se filhos de Deus mediante o amor divino. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então, com grande amor, de sermos conhecidos. Terceiro, torna-se filho de Deus mediante a fé em Cristo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, 26. Nós somos filhos de Deus mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Quarto, torna-se filho de Deus mediante a adoção, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Quinto lugar, torna-se filho de Deus mediante a testificação do Espírito. Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Deixa eu aproveitar aqui e falar uma grande verdade para existir um ponto de equilíbrio. Irmãos, não saia por aí dizendo você é filho da carne, você é filho do diabo, você é filho do mundo, você é filho de Israel. Não é? Você vai começar a terceira guerra mundial. Tenha sabedoria. A Bíblia diz que nós temos que ter sabedoria com os de fora, nos portarmos com sabedoria. Agora, deixa eu dizer um detalhe. Eu não tenho direito
de distinguir quem é joio e quem é trigo. Eu não tenho o direito de fazer a separação de joio e trigo. Cristo nos ensina que o joio e o trigo vão crescer juntos. E ai daquele que ousar separar o joio e o trigo. Quem fará isso é o Senhor no dia da colheita por intermédio dos seus anjos. Então o que eu quero dizer? Esse conhecimento que você está adquirindo, recebendo da parte de Deus, não lhe dá o direito de dizer você é filho de Deus, você não é filho de Deus. O que lhe dá é o conhecimento para reconhecer se você é filho de Deus ou se você não é filho de Deus. Olha o que está escrito em Romanos 8,16. O mesmo Espírito, letra maiúscula, Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito, letra minúscula, é o nosso espírito, que somos filhos de Deus. O que vai lhe dar aqui é a segurança, a garantia de que você não é órfão, de que você não é bastardo, mas que você é filho de Deus. Porque é muito complicado nós criarmos um monopólio da salvação e começar a colocar pessoas e tirar pessoas. Jesus repreende essa vaidade dos fariseus e diz: olha, vocês herdaram a chave do reino dos céus, nem entra e nem deixa os outros entrar. Percorrem céus e terra para ganhar um prosélito, e quando o alcança, torna réu do inferno 2 vezes pior do que vocês. Essa é uma síndrome dos fariseus. Fulano é filho de Deus, fulano não é filho de Deus. Não compete a nós julgarmos. Sabe por quê? Porque aquele ladrão na cruz, para todos os efeitos e todas as hipóteses, ele era um filho do diabo, um filho do capeta, um filho do inferno, um filho dos demônios, um filho do mundo. Mas no último segundo da sua vida, Jesus olha para ele, quando ele clama: lembra-te de mim, Jesus diz: ainda hoje entrarás comigo no paraíso. Olha que coisa tão profunda que é o Evangelho. Ainda hoje, nós não sabemos os últimos instantes da pessoa. Por isso que eu volto, em nome de Jesus aqui, procurar esse equilíbrio, essa maturidade, para que você não crie essa arrogância judaica da xenofobia. Os judeus, eles tinham fobia aos estrangeiros. E eles nunca evangelizavam um estrangeiro porque eles tinham essa fobia, esse pavor. Por isso que Jonas não quer ir a Nínive. E você encontra tantos relatos desse orgulho, né, nacionalista, patriota, que existia neles, né? Os samaritanos, aqueles conflitos. E nós não podemos ter essa doença. Nós não podemos ter esse mal. Amém, irmãos? Nós não podemos ter essa patologia espiritual. Sermos xenofóbicos como foi Israel. Não. Deus é Deus, Ele é o Senhor, Ele sabe. A única coisa que eu tenho certeza é que o Espírito de Deus, Ele testifica ao meu espírito que eu sou filho. Ele não vai testificar ao meu espírito se fulano é ou se fulano não é, se cicrano é ou se cicrano não é, nem se vai ser ou não vai ser. Amém? Glória a Deus por isso. Então a realidade humana como adoção divina, veja o que está escrito. Bíblia, não há simplesmente um acréscimo humano. São textos que nós fizemos a questão de deixar expresso para que vocês possam acompanhar por meio dos slides. Terceira verdade: os benefícios do Filho de Deus por meio da adoção. Que bom. Você deve estar perguntando: agora que eu sou filho, eu quero saber quais são os meus direitos, né? Quais são os meus prestígios, quais são os meus privilégios, quais são os meus benefícios. Primeiro, recebe um espírito de adoção, Abba Pai. Olha o que está escrito em Romanos 8,15: mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Romanos 8,15: recebemos, ou seja, não tínhamos, recebemos esse espírito de adoção, que clama Abba Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6: e porque sois filhos,
Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Eu não sei se você conhece Deus como um Pai. É muito comum a gente conhecer Deus pelos seus atributos naturais, morais, visíveis, invisíveis, comunicáveis, incomunicáveis. Onipresente, onipotente, onisciente, eterno, imutabilidade divina. Mas será que você conhece Deus como um Pai? É isso que Jesus revela quando os discípulos perguntam: mestre, ensina-nos a orar, quando eles pedem, na verdade. Jesus disse: quando orarem, ele ensina para os discípulos, viu? Orareis assim: Pai nosso. É o primeiro momento que a palavra Pai é pronunciada, porque até então, entre as demais religiões, era considerado como uma grande blasfêmia chamar Deus de Pai, porque era atribuir um vínculo muito afetivo, uma afinidade muito íntima entre o Criador e a criação. Judeus, budistas, muçulmanos, shintoístas e todas as demais religiões não chamam Deus de Pai. Só o cristianismo chama Deus de Pai. E esse Espírito nós recebemos para chamar Abba. Abba é papá. Não sei quanto a vocês, mas eu já disse isso aqui uma vez. Foi as primeiras palavras dos meus filhos, né? Gabriel e Sara. Papá, papá. A mãe ficou mordida de inveja e começou a dizer que mamãe é um som nasal, então é mais difícil. Você ficava lá tentando manipular os meninos, hipnotizá-la. Mamã, mamã, mamã. Eles abriam a boca: papá, papá, papá. E eram os avós dele, né? Os pais de Vanessa: mamã, mamã, mamã. E Gabriel e Sara: papá, papá. Mas quem é pai de menina, a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Quem é pai de menina aqui, Johnny sabe o que eu falo, o que eu estou falando. Quando a filha diz papá, eita, que a gente se derrete todo, né? A gente se acaba todo quando vem essa palavra papá. É uma palavra justamente de uma criança clamando por seu filho. Papá. Nós recebemos esse Espírito, irmãos. O Espírito de adoção para chamar Deus de Abba, Pai. Segunda verdade, recebem a herança como filhos com Cristo. Romanos 8:17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8:17. Se você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro de Cristo. Sabe aquela canção que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo, tudo, tudo é direito nosso, é nossa herança. Toda dádiva, todo poder, tomamos posse. Não é assim que a canção diz? É nosso, é nosso. O apóstolo Paulo, ele está orientando uma determinada igreja, eu não lembro o texto, mas ele diz a seguinte expressão: tudo é vosso. Eu acho linda essa expressão, tudo é vosso, porque tem muito crente que não consegue entender isso, mas Djavan entendeu. Djavan entendeu quando ele canta aquela música: tudo que Deus criou pensando em você, fez a Via Láctea, fez os dinossauros, e sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Djavan entendeu, e os crentes não estão entendendo. E tudo é vosso, tudo é para o nosso deleite, tudo é nosso, irmãos. Por isso que a Bíblia nos diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu o Senhor aos filhos dos homens. Viva, desfrute. É o que está escrito em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 e 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, porque esta é a tua herança e o teu direito. Olha, tudo é nosso. Então vamos viver em nome de Jesus, amém? Ou seja, co-herdeiros de todas as bênçãos. E outro texto, Gálatas 4:7. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas 4:7.
Deus não lhe vê mais como servo, como escravo. Que assim éramos, servos, escravos. Deus não lhe vê como mordomo, simplesmente, mas Deus lhe vê como filho. Sabe, nós temos 10 anos de casados. Esse ano nós vamos completar 11 anos de casados, eu e Vanessa. E é incrível essa relação de filho que às vezes eu uso como analogias aqui. Vanessa ainda hoje tem a chave da casa dela. Ainda hoje eu tenho a chave da casa também dos meus pais. E interessante que a gente entra a hora que quer. A gente invade a geladeira e pega o que quer. Não tem formalidade, né? Deita no sofá, pega logo o controle e começa a mudar de canal, porque meu canal predileto é mudar de canal. Minha esposa fica dizendo, eu não consigo entender, eu fico mudando de canal toda hora. É meu canal predileto. Eu acho que é o mal da maioria dos homens. Mas nós não somos servos, não somos funcionários, não somos empregados, nós não somos escravos, nós somos filhos. E é isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, que recebemos a herança de filhos com Cristo. Amém, irmãos? Terceiro lugar, receba a confirmação da filiação divina. Olha só o que está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3. Vamos ler? Vamos ler esse texto, você pode abrir? 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Assim está escrito: amados, agora somos filhos de Deus. Olha, interessante, né? Agora, dá a entender que outrora não éramos, mas agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Glória a Deus. Seremos semelhante a Ele. Seremos semelhante a Ele na mesma essência, na mesma natureza. Olha que coisa linda. Amados, agora somos filhos de Deus. Quarto lugar, recebem a liberdade de glória. Olha o que está escrito em Romanos 8, 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, que texto forte, né? Olha só. Na esperança de que também a mesma o quê? Criatura. Você está vendo aí a Bíblia chamando mais uma vez o homem de criatura, será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Se vimos os benefícios dos filhos de Deus, convém também refletirmos que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Não há privilégio sem responsabilidade. Não há. E eis aí a nossa responsabilidade. Gente, eu não quero julgar ninguém, longe de mim esteja, mas eu quero, juntamente com os meus irmãos, fazer esse exame, esse teste de DNA aqui agora. Sabe? Às vezes eu assisto o Ratinho e vejo aquela baixaria. Mas ele não é o pai. Ele não é o pai. Ele não é o pai. Quero ver agora. Agora é o exame de DNA aqui, né? Vai ser no teu coração. Você vai abrir a carta, vai ver se o teu DNA confere com o DNA divino. E você vai ver se você é filho ou se você não é filho. E se você não se achar filho, ainda dá tempo. Mas a todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nosso maior objetivo não é ser membro de igreja. Nosso maior objetivo é ser filho de Deus. Não é ter o nosso nome registrado no rol de membros da igreja, mas é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Esse é o nosso maior objetivo. Não é ser membro de igreja, não é ser adepto de religião, mas é ser filho de Deus. E agora vamos para os deveres dos filhos de Deus.
Em primeiro lugar, deverão ser guiados por Deus. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por quem você é guiado ou pelo que você é guiado? Pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelas posições impostas por seus pais, amigos, familiares, cônjuges, colegas, pelas imposições, na realidade, deverão ser guiados por Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a distinção é clara. Filho de Deus é aquele que é guiado por Deus. Amém? Segunda, verdade, deverão viver na maneira irrepreensível e sincera. Filipenses capítulo 2,15. Para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. O texto não está dizendo que os filhos de Deus devem ser perfeitos. E até aqui para explicar um detalhe, quando a Bíblia diz bem assim: sedes, pois, perfeito, assim como o vosso Pai perfeito é. Se você ver esse texto e não tiver um critério para interpretá-lo, você entra numa paranoia. Como assim? Ser perfeito? Como Deus é perfeito? Isso é impossível, porque a Bíblia nos diz no livro de Jó que para Deus até os anjos dos céus são impuros. Mas quando a Bíblia nos diz sede perfeito como o vosso Pai perfeito é colocando Deus como um único padrão referencial para as nossas vidas. Explicando melhor, a Bíblia não diz sedes perfeito como o pastor é perfeito. Consegue entender? O pastor não é perfeito. O pastor vai errar em algum momento, vai desapontar suas expectativas impostas, que são muito exigentes. Quando isso acontecer, você entra numa frustração e numa decepção. Mas a Bíblia não diz que você deve ser perfeito como um pastor é perfeito. Perfeito como Deus é perfeito. Você consegue entender agora? Ou seja, o padrão referencial, nós nunca seremos de fato perfeitos como Deus é, nem muito menos na glória, nem aqui, nem na glória, nem muito menos aqui. No entanto, Ele é o meu padrão. Ele é meu padrão. Então, de repente, eu posso me decepcionar com homens, eu posso me desapontar com pessoas, mas com Deus jamais. Ele é meu padrão, Ele é meu referencial. Consegue entender? Então, é Ele que nós estamos seguindo, é Ele que nós estamos buscando. Louvado seja seu nome. Então, irrepreensíveis. Irrepreensíveis não é perfeito. O que é irrepreensível? Gente, são pessoas que vivem sem deixar rastros de escândalo. Isso é uma pessoa irrepreensível. Ela não deixa rastro de escândalo. Provérbios 22, versículo 1 diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ela dá testemunho, tudo que é lugar. E crente tem uma mania de dar testemunho que é terrível. Testemunho. Então um camarada irrepreensível, ele não sai comprando o que não precisa, com dinheiro que não tem, para aparentar aquilo que não é, deixando dívidas acumuladas, para que o nome do Evangelho seja envergonhado por sua causa. Quando o Evangelho entra no coração de Zaqueu, sabe o que é que ele diz? Se alguém eu defraudei, se alguém eu usurpei, extorqui, eu vou devolver. Eu vou devolver. Porque quando Jesus Ele nos salva, Ele apaga o nosso passado de pecado, né? Mas as nossas dívidas continuam. Tem gente que se converte e diz: nova criatura eu sou, né? As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez, e está lá com o nome no Serasa, no SPC. Irmãos, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Isso aqui é muito forte. Quer andar com Jesus? Limpe o seu nome, porque o seu nome é a maior dádiva que você tem, irmão. É a maior dádiva. Se o diabo conseguir destruir o teu nome, ele destrói teu dom, ele destrói todas as tuas virtudes e todos os teus talentos. Se ele conseguir destruir o teu nome. Amém? Ficou o recado aqui bem claro, não ficou? Amém. Louvado seja Deus.
Terceiro, deverão praticar a justiça. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, de novo, né? Não é de Deus. 1 João 3,10. Quarto, deverá amar seus irmãos. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. De novo. Ah, é verdade. Parabéns, muito bem. Obrigado, minha querida. Deverão praticar a justiça e deverão amar seus irmãos. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Último, quinto lugar, deverão imitar a Deus. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Amém? Abriu o coração aí? Viu o teu DNA se é compatível com o dele? Quantos podem dar um glória a Deus? Viu se seu DNA é compatível com o dele? Se não for, meu irmão, ainda há tempo. Não brinque com o evangelho, não perca tempo, não brinque. Então os filhos de Deus são guiados por Deus, são irrepreensíveis, praticam a justiça, amam seus irmãos e imitam os passos de Deus, imitam os passos do Senhor. Por fim, para assim concluirmos, somente através de Cristo Jesus nos tornamos genuinamente parte da família de Deus. Somente em Cristo Jesus você torna-se parte da família de Deus. E olha o que Efésios 2,19 diz. Vamos todos ler juntos? Vamos? Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Você não é estrangeiro, você não é forasteiro, você é da família de Deus. Você não é órfão, você não é bastardo, você é filho de Deus. Eu espero que você compreenda aqui a grande diferença que há entre ser criatura de Deus e filho de Deus. Que a luz do Evangelho resplandeça no seu coração. Que o Evangelho venha dissipando todas as trevas e escuridão que possa haver em nós. Para que esse parto venha a ocorrer. E que venhamos reconhecer que somos filhos de Deus. Não segundo a carne, não segundo o sangue, nem muito menos segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Pois todos que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Não órfãos, filhos, não bastardos, filhos de Deus. Essa é a adoção divina. Nós somos filhos por adoção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos podem levantar suas mãos e dizer: eu sou filho por adoção? Mais alto, mais forte. Eu sou filho por adoção. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glória ao teu nome, Jesus. É forte, né, irmãos? É muito forte. Eu espero que o Evangelho encontre o seu coração nessa manhã mais uma vez e lhe convença dos fatos. Porque nós que estamos aqui, deixa eu confessar e desabafar, nós não conseguimos traduzir tudo o que nós sentimos. Não temos como interpretar
tudo que nós recebemos. E eu vejo isso de uma forma tão natural, porque João 3,16, quando o evangelista está escrevendo, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. O que é tal? Tal maneira. Eu percebo que ele procurou uma palavra em diversos idiomas e dialetos e não encontrou. Uma palavra que definisse a grandeza, a imensidão desse amor inexplicável, inefável, imponderável, inimaginável. E ele não conseguiu definir em palavras. Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E às vezes nós nos sentimos assim, tão limitados diante da imensidão do Evangelho. E a minha oração nessa manhã é que a palavra de Deus alcance o teu coração, porque não é persuasão nem eloquência humana que convence o homem, mas o Espírito de Deus, e o conscientiza do pecado, da justiça e do juízo. E que o Senhor venha fazer esse trabalho em mim, trabalho em você, para que venhamos entender mesmo que nós somos filhos legítimos, filhos de Deus. Irmãos, eu vou me conter com o silêncio, porque não sei mais o que falar, mas vou encerrar esse momento agradecendo ao Senhor pelo fato de que nós não somos peregrinos nem forasteiros. Nós fazemos parte da família de Deus. E não somos órfãos, nem bastardos, mas somos filhos de Deus. E Ele nos adotou. Ele nos escolheu. E nós que éramos ramos secos, preste a se tornar palha seca, fomos enxertados na boa oliveira, para produzirmos oliva e azeite. Oh Senhor, nós te rendemos graça por isso. Não há palavras para agradecer, não há palavras que expressem a nossa gratidão. Somos gratos a Ti, ó Senhor, porque o Filho de Deus se transformou em Filho dos homens, para que um dia os filhos dos homens pudessem se tornar em Filho de Deus. Ele veio do céu para a terra, para que um dia pudéssemos sair dessa terra e subir aos céus. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida, e a sua vida é em abundância, a sua vida é eterna. Somos filhos, herdeiros e co-herdeiros de todas as bênçãos que Cristo conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança, toda dádiva, todo poder, tomamos posse. Oh, aleluia, aleluia. Tira, Senhor, todo sentimento que há em nós como bastardos, como órfãos, e nos dar o sentimento de filho, que nós venhamos conhecer, reconhecer, entender e sobretudo viver como filhos de Deus, filhos de Deus, que não pertencemos a este mundo,
que não fincamos estacas nessa terra, pois reconhecemos o nosso lugar e é ao teu lado, conforme está escrito: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. É ao teu lado que queremos estar, Senhor. É ao teu lado que nós queremos viver. É ao teu lado que é o nosso lugar. É ao teu lado, Senhor. É ao teu lado. Como filhos de Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus, irmão. Eu quero te convidar nessa hora a chamar Deus de Pai. Abre o seu coração nesse instante e diga: Abba, Pai. Eu não sei qual foi o pai natural e biológico que você teve. Talvez um pai distante, talvez um pai cruel, talvez um pai áspero, apático, indiferente. Eu não sei que tipo de pai você teve, qual é a sua relação, a experiência com o pai, mas eu quero te dizer que Deus te escolheu como um filho, para ser teu grande pai, teu verdadeiro pai, Pai amoroso, Pai presente, Pai vivo, Pai real, Pai benevolente. Esse é o teu Pai, esse é o nosso Pai. E se há alguma dificuldade em você de chamar Deus de Pai por meio das experiências negativas que você teve, em nome de Jesus, ouse nessa hora chamar Deus, talvez pela primeira vez, ou como uma vez diferente, chamá-lo de Pai. Abba, Pai, Pai meu, Pai nosso. Tu és o meu Pai, Senhor. Tu és o meu Pai. Tu és o meu Pai, eu sou o teu filho. Eu não sou filho da ira, não sou filho do mundo, não sou filho da desobediência, não sou filho das trevas, não sou filho da carne. Eu sou teu filho. Eu sou teu filho, sou teu filho, comprado por um alto preço, não de valores corruptíveis como o ouro, como a prata, mas por meio do valor incorruptível que é o sangue de Cristo Jesus. Sangue puro, carmesim, sangue limpo, sangue santo, que me comprou, que me lavou, que me limpou, que me regenerou e que me adotou como filho. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Ouse chamá-lo de Pai. Abra o seu coração e diga: Pai, Tu és o meu Pai, Senhor. Tu és o meu Pai. Abba, Pai. Quão grande é o teu nome, Jesus. Quão grande é o teu nome. Que as dificuldades desse mundo, que as tribulações dessa vida não roube de nós a segurança de que verdadeiramente somos os teus filhos, e
que haverá o dia em que seremos semelhante a Ti e veremos a Tua glória, contemplaremos a Tua face, olharemos nos Teus olhos e veremos como Tu és, e veremos como Tu és, e veremos como Tu és. Agora conhecemos em parte, agora conhecemos somente o que é em parte, mas um dia conhecemos como de fato é, como de fato é. Contemplaremos a Tua glória e a Tua majestade face a face, para a glória de Deus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.